Olá, amados, bom dia. Vamos para a nossa aulinha, vão ser 3. Essa primeira se chama Ondas 1, a próxima Ondas 2, depois Luz 1, tá? Então, no livro de vocês, no primeiro capítulo do quarto bimestre, capítulo 10, Ondas e Luz, página 196. O que está no slide é para ser copiado no caderno, tá? Não esqueça disso. Lá em cima, as ondas em nosso cotidiano, número 1. Que tipos de ondas estão envolvidos na situação da pessoa tocando violão e cantando sob a luz solar na imagem abaixo? A primeira onda vai ser a onda do violão, depois a onda da voz da pessoa e depois a onda que é da luz solar. A luz solar é um tipo de onda também, mas vamos organizar isso. O som emitido pelo violão e pela voz da pessoa se caracterizam uma onda mecânica, tá? Você precisa movimentar para fazer. E a luz solar corresponde a uma onda eletromagnética, aquela que se propaga até mesmo no vácuo. Tá? Anota direitinho. Alguns de nossos órgãos sentidos recebem estímulos por meio de ondas. Para ouvir a música tocada no violão, as orelhas devem perceber o som. Para enxergar os objetos, os olhos devem receber a luz. Além disso, é responsável por sentir a pele se aquecer, receber radiação infravermelha da luz solar. Tanto o som quanto a luz visível e a radiação infravermelha são exemplos de ondas. Por causa de suas características, as ondas podem ser classificadas em ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas e são aplicadas em diversas áreas do estudo em diferentes tecnologias. Tá? Sublinhe agora o parágrafo que eu vou ler e o próximo todo. A onda sonora é um exemplo de onda mecânica. Esse tipo de onda necessita de um meio material, sólido, líquido ou gasoso para se propagar. O som emitido pelo violão propaga-se pelo ar, causando vibrações que se transmitem de molécula a outra até chegar às nossas orelhas. Então, ondas mecânicas são aquelas que precisam de um meio de propagação. Por exemplo, as ondas do violão, das nossas vozes, as ondas do mar e por aí vai. A luz visível e a radiação infravermelha são exemplos de ondas eletromagnéticas. Esse tipo de onda não necessita de material para se propagar, podendo, portanto, se propagar no vácuo. A luz emitida no Sol consegue chegar à Terra porque é uma onda eletromagnética. Então, a onda eletromagnética é aquela que não precisa de um material para se propagar. E exemplo dela é a luz do Sol, que ela se propaga do Sol, estrela, passa pelo universo todo intacto, né? Até chegar no nosso planeta. De forma geral, a onda é uma perturbação que se propaga transportando energia sem que haja transporte de matéria. Então, isso é a definição de onda. Tá? Olha aí, tem o exemplo A e o exemplo B. Prendendo uma das extremidades de uma mola na horizontal e realizando um movimento de subida e descida igual na letra A, ou de compressão e relaxamento igual na letra B, subida e descida para cima e para baixo e compressão para frente e para trás. Na outra extremidade, gera-se uma perturbação chamada pulso, que se propaga pela mola. Se esse movimento for repetido em certo ritmo, vários pulsos se propagam pela mola, formando uma onda. Então, a onda são uma repetição de vários pulsos. Sublinhe. Ondas que oscilam perpendicularmente à direção de propagação são chamadas de transversais, letra A. Já ondas longitudinais, letra B, oscilam na mesma direção da propagação. Próxima página, 197. Como podemos representar uma onda? Nas situações anteriores, ao se propagar pela mola, a onda faz partes da mola oscilarem em torno de um ponto de equilíbrio, ocorrendo um deslocamento máximo para o lado e, em seguida, para o outro. Na situação A, por exemplo, se fosse possível observar apenas um ponto da mola, veríamos que esse ponto de deslocamento repetidamente para cima e para baixo. Observe a representação esquemática das ondas produzidas pela mola em determinado instante dessa situação. Então, agora nós vamos para as estruturas de uma mola, tá? O que são os pontos importantes de uma onda? Desculpa, o que são os pontos importantes de uma onda? Primeiro, tem o eixo de propagação, tá? Que é essa linha pontilhada horizontal que está aí. Pode até sublinhar. A posição inicial em que a mola estava antes de ocorrer os movimentos chama-se eixo de propagação da onda. Em cima, o verde. Nessa situação, a onda parte da mão da pessoa, da mão para a outra extremidade.
é esse sentido de propagação da onda. Então, a onda vai sair da mão da pessoa que está na esquerda e vai chegar no final da propagação, que é na parede, que está presa, que é na direita. Embaixo agora, onde tem o C e o G, é um ciclo. O ciclo ocorre quando um ponto de mola executa uma oscilação completa. Então, o que é uma oscilação completa? Está vendo que o C está lá embaixo? Ele vai chegar no D, que é o eixo de propagação, vai subir para o E, que é o ponto mais alto de cima, vai chegar no F de novo no eixo de propagação, até chegar no G de novo, que é a parte mais de baixo. Esse percurso todo, que ele sai do ponto mais de baixo, passa no eixo de propagação, ponto mais de cima, eixo de propagação de novo, e mais embaixo de novo, se chama ciclo. Tá? Ciclo é uma oscilação completa. Oscilação é esse movimento de vai lá em cima, no ponto mais alto, vai lá embaixo, no ponto mais baixo. Tá? Agora os pontos individuais. A letra K, assim como a letra G e assim como a letra C, representam os pontos mais baixos dessa propagação, tá? Dessa onda toda. Os pontos mais baixos dessa onda são chamados de vales, que correspondem aos pontos C, G e K. Então, o ponto mais baixo da onda corresponde ao vale. Também tem o ponto mais alto. O A, o E, o I e o M, eles são chamados de cristas, tá? Os pontos mais altos da onda descritas pela mola são chamados de cristas e correspondem aos pontos A, E, I e M. Então, tem os pontos mais altos, os pontos mais baixos, o eixo de propagação no meio, que é a parte pontilhada. Tem o ciclo, que é a oscilação completa. E tem o sentido da onda. Essas são as estruturas de uma onda, tá? Eu quero que vocês entendam. E agora nós entramos nas propriedades das ondas. Aqui tem uma formulazinha para se fazer conta, mas eu não quero que vocês entendam essa parte da conta. Eu quero que vocês peguem as estruturas e o que cada um significa, porque a gente já fez muita conta e pode ser que fique muita coisa para vocês. 198. Uma onda apresenta as seguintes propriedades: comprimento de onda, frequência, amplitude, período e velocidade de propagação. Observe abaixo a representação de uma onda em determinado instante, mostrando seu comprimento de onda e sua amplitude. Número 1. Sublinha. A distância entre duas cristas consecutivas ou entre dois vales consecutivos é chamada de comprimento de onda. Então, duas cristas, que é a parte de cima, A e E, e dois vales, que é a parte de baixo, C e G, correspondem ao comprimento de onda. Número 2 agora, sublinha. A distância entre o eixo de propagação da onda e a crista, ou entre o eixo de propagação e o vale, é chamada de amplitude. Tá? Número 2, ele pode ser aí, ó, do A até o B, ou do B até o C, ou do C até o D, ou do D até o E, ou do E até o F, ou do F até o G. Tá? Então, essas distâncias que vão de um vale até um eixo de propagação, ou de uma crista até o eixo de propagação, é chamado de amplitude. Sublinha. Como vimos anteriormente, um ciclo corresponde a uma oscilação completa. A quantidade de ciclos de uma onda por unidade de tempo é chamada de frequência e representada pela letra F. Então, a quantidade de ciclos por uma unidade de tempo é chamada de frequência. Sua unidade de medida no sistema internacional é chamada de Hertz, que indica quantos ciclos estão sendo realizados por segundo. Essa unidade foi uma homenagem ao físico alemão Heinrich Rudolf Hertz. Veja abaixo 3 exemplos sobre a frequência da onda. Em seguida, complete a situação 3. Número 1. Nessa situação, há um ciclo em um segundo. Então, a frequência dessa onda é um ciclo segundo, ou seja, 1 Hz. 2. Nessa situação, há 2 ciclos em um segundo. Então, a frequência dessa onda é de 2 ciclos segundo, ou seja, 2 Hz. E número 3, para completar, nessa situação há 4 ciclos em um segundo. Então, a frequência dessa onda é 4 ciclos segundo, ou seja, 4 Hz, porque ela faz 4 ondulações, tá? 199 agora, lá em cima. Outra importante característica da onda é o período, sublinha, ou seja, o intervalo de tempo no qual ela completa uma oscilação, um ciclo. Ele é representado pela letra T e sua unidade de medida nesse é o segundo.
Observe novamente a situaçãozinha 2 da página anterior. Na situação 1, em 1 segundo ocorre um ciclo, então o período de t é t igual a 1. Na situação 2, em 1 segundo ocorrem 2 ciclos, então o período t é igual a 1 sobre 2, t vai ser igual a 0,5. Como podemos perceber nos exemplos anteriores, há uma variação entre o período t e a frequência f. Veja a seguir. A formulazinha é t é igual a 1 sobre f ou f é igual a 1 sobre t. Mas, como eu falei, não vou entrar em méritos com vocês de fórmulas, tá? De contas, a gente só está conhecendo. Na qual t é o período, f é a frequência. As perturbações levam certo tempo para percorrer a distância, ou seja, elas têm velocidade de propagação. Em dias de tempestades com relâmpagos e trovões, por exemplo, é comum vermos primeiro a luz emitida e só depois de algum tempo conseguimos ouvir o trovão produzido pelo mesmo raio. Isso ocorre porque a velocidade de propagação da onda sonora é diferente da velocidade de propagação da luz. A equação da velocidade de propagação da onda é, mais uma vez, nós vamos conhecer, mas eu não vou cobrar com vocês essas fórmulas. V é igual a lambda, que é esse símbolozinho de cima, sobre T, ou V é igual a lambda vezes F, no qual V é a velocidade de propagação da onda, lambda é o comprimento da onda, T é o período, F é a frequência. Mas vamos para a curiosidade que tem aqui embaixo agora, que vocês vão gostar. A unidade de medida da velocidade de propagação do sistema internacional é metro por segundo, metro m/s, pois a unidade de comprimento de onda é metro e a unidade de período é segundo. É possível calcular a distância aproximada onde ocorreu o relâmpago até o observador da seguinte maneira. Quando observar o relâmpago, conte devagar até ouvir o trovão e divida por 3 o valor obtido. Como a velocidade do som é de 340 metros por segundo, ele percorre aproximadamente 1 km em 3 segundos. Assim, o resultado dessa conta é aproximadamente a distância em quilômetros em relâmpago. Aí fica a curiosidade. Se quando tiver um dia de trovoada, você vê o clarão no céu, você conta os segundos, até ouvir o barulho. 1, 2, 3. Aí o resultado desses segundos você divide por 3, que você vai saber em quantos quilômetros esse raio caiu de você, tá? Essa foi a primeira partezinha da aula. Eu fico por aqui e até a próxima.